Seja muito bem-vindo ao Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a aprender mais a Palavra de Deus, a aprender mais estudando Romanos capítulo 15. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, volta um pouquinho, mas se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos estudar Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se você começar por Romanos 15, você pode ter essa dúvida, como assim forte e fraco na fé? Mas na verdade, Romanos 15, ele está terminando o raciocínio que ele construiu desde Romanos 14. Quando ele fala em forte e fraco na fé, na verdade, Paulo ele está querendo dizer aqueles que fazem a distinção entre dia, faz a distinção entre sábado ou não guardar o sábado, faz a distinção de guardar certos alimentos ou não guardar certos alimentos. Nós vemos que existem pessoas que guardam dias diferentes, que guardam certos tipos de alimentos, e esses que fazem essas distinções seriam os fracos na fé. Os fortes na fé, eles não fazem essa distinção. Mas o que Paulo ele está falando aqui? Que não é porque você se considera forte na fé que você vai desprezar aquele que está fraco na fé, aquele que faz distinção entre dias, aquele que faz distinção entre alimentos. Não, você tem que suportar as debilidades dessa pessoa e não agradar a si mesmo, e não ser pedra de tropeço para o irmão que está do lado. Não é para vivermos como tropeço para outras pessoas, e sim entender que o outro que é mais fraco na fé, o outro que pensa diferente, eu não vou ficar obrigando ele a pensar como eu penso. Não, eu tenho que suportar a debilidade dele para que possamos crescer juntos em Cristo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Uma coisa que é interessante aqui é que não é para você deixar de agradar o Senhor, não, é para agradarmos o nosso Deus. Precisamos agradar o Senhor, mas não podemos ser pedras de tropeço para o nosso próximo. Então, nós temos que agradar o próximo no sentido de edificar o irmão, não ser motivo de escândalo para o nosso irmão. É assim que nós devemos agir. Romanos 15, 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Nós não temos que ter uma vida para fazer a nossa vontade, para agradar aos nossos pensamentos, e sim agradar o Senhor, porque Jesus viveu assim, sem ser pedra de tropeço para outros, mas visando levar a palavra, o evangelho, pregar o evangelho a toda a criatura. É esse que tem que ser o nosso alvo, e não agradar a si mesmo, porque Cristo não fez isso, né? Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam, ou seja, os insultos dos que insultavam o Senhor caíram sobre ele. Romanos 15, 4. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Poxa, se eu não vou agradar a minha vontade, como é que eu vou ser feliz então? Ora, pela palavra. É a palavra de Deus que vai te dar sustento. É a palavra de Deus que vai te dar esperança. É a palavra de Deus que vai te dar paciência. É a palavra de Deus que vai te dar bom ânimo, perseverança. É a palavra de Deus que vai te consolar. Você não precisa agradar a si mesmo para ter esse tipo de consolação. Não é a palavra, é o Espírito Santo que vai mostrar que ele está contigo, e assim você vai servir ao Senhor e vai se preocupar em ser um instrumento do Senhor para as outras pessoas, um instrumento de edificação e não de tropeço. Romanos 15, 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus, através do Verbo que se fez carne, nós teremos
paciência, perseverança, consolação. Nós teremos bom ânimo para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar. Tudo bem que existem fracos, existem fortes na fé, mas ainda assim, através de Cristo, nós podemos ter o mesmo modo de pensar, a mesma missão, sermos instrumentos de Deus. Você quer ser instrumento de Deus? Então se preencha pela palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ser tua esperança, ser a tua consolação, ser a forma de tu adquirir paciência, perseverança, persistência na palavra. E assim você fará com que, como igreja de Cristo, a igreja do Senhor, caminhará junta no mesmo modo de pensar, para que vocês quem? Igreja de Cristo, para que você, unânimes e a uma só voz. Olha como a união é importante. Temos que viver em união, não em briga, não em contenda, mas em união, para que a uma só voz glorifiquemos Deus e Pai do nosso Senhor que está nos céus. Assim podemos glorificar a Deus. Como devemos glorificar a Deus? Em uma só voz, em união, em unidade. Não é você sozinho, não, querendo caminhar lá na frente enquanto os outros estão lá atrás. Não, é juntos. Você sendo instrumento para edificação. Você sendo instrumento porque você já está crescendo na palavra e através da palavra de Deus você ajuda o seu próximo. Você ajuda aquele que está fraco na fé, para que juntos a uma só voz glorifiquem o Pai que está nos céus. Glorifique o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Portanto, acolham uns aos outros. Nós temos que acolher o próximo. É acolher, não é rejeitar. É acolher, não é desprezar. É acolher o próximo. Se você acolher o próximo, você em união estará unido, glorificando a Deus. Como também Cristo vos acolheu. Por que eu tenho que acolher o meu próximo? Porque primeiro Cristo fez isso pela sua vida. Cristo acolheu você. Cristo cuidou de você. Cristo tem te ensinado todos os dias através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Você tem aprendido com o Senhor e com isso você vai acolher o outro, porque você tem sido primeiramente acolhido por Deus para a glória de Deus. Você é acolhido e você acolhe os outros. Primeiro você é acolhido pelo Senhor, depois você acolhe os outros. Para quê? Para a glória de Deus, para que vocês possam caminhar juntos em uma só voz, para que o nome de Deus seja glorificado a todas as nações dessa terra. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Como assim ministro da circuncisão? Circuncisão foi uma aliança que foi feita lá no Antigo Testamento, lá desde a época de Abraão. Abraão teve essa aliança com o Senhor. O povo hebreu, ele era considerado separado, escolhido, era reconhecido como o povo de Deus através da circuncisão. E agora, no Novo Testamento, através de Cristo, agora temos uma nova circuncisão. Uma circuncisão do nosso coração. E quem faz essa separação é Jesus Cristo. Jesus mostra que agora nós temos uma aliança com o Pai. Através de Jesus nós temos essa circuncisão, porque Ele é esse ministro em prol da verdade de Deus, para confirmar tudo aquilo que já foi falado no Antigo Testamento. O Novo não veio para abolir o Velho, não. O Novo Testamento veio para confirmar o Antigo Testamento. Então nós temos aqui no Novo uma confirmação através de Jesus Cristo, o nosso ministro, o ministro da circuncisão, que prega a verdade. Você tem que pregar a verdade do Senhor, se firmar em Cristo e crer que o que está na palavra, ela é viva, ela
é real, ela é eficaz, ela nos ensina e te instrui a ensinar outros na palavra, para que os gentios, para que eu e você glorifique a Deus por causa da sua misericórdia. Você já glorificou o Senhor esse dia, essa tarde, essa noite? Você já glorificou a Deus? Glorifique ao Pai, porque Deus é misericordioso. Eu não merecia, você não merecia. Você e eu estávamos destinados à morte eterna, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, me resgatou, te resgatou, e nós temos que glorificar o Pai por causa da misericórdia dele, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E aí Paulo ele começa a falar aqui alguns versículos mostrando que era plano de Deus sim a salvação vir para os gentios. Isso não começou no novo não, isso está desde o antigo. E aí ele começa a falar alguns versículos e aí ele coloca, menciona salmos, também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus, e ainda louve o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Desde o Antigo Testamento tinha esses versículos mostrando que os gentios iam louvar o Senhor. E você tem louvado o Senhor todos os dias da sua vida? Você tem glorificado o nome de Deus? Deus ele quer falar contigo e Deus quer te usar, mas para isso você tem que ter essa gratidão, você tem que reconhecer quem Deus é na sua vida, e Ele te salvou, e agora Ele quer que você fale dessa salvação para outras pessoas. Glorifica o nome do Senhor, louva a Deus, louve o nome do Senhor. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Quem é a raiz de Jessé? Na verdade, Jessé foi pai de Davi, e Davi foi ascendente de Jesus. Jesus, ele veio de Davi. Na verdade, Jesus, ele já existia desde a fundação do mundo. Ele já existia, ele foi gerado pelo Senhor. Ele participou da criação. Ele estava na criação de todas as coisas. Mas aqui era uma promessa que estava no Antigo Testamento, que o nosso Salvador viria de Judá, o nosso Salvador viria de Abraão. Desde Abraão, Deus prometeu para Abraão: de em ti serão benditas todas as famílias, em ti serão benditas todas as nações. E através de Abraão, Jesus é descendente, Jesus veio de Maria de uma forma milagrosa, e ele é a raiz de Jessé. Ele é o filho de Davi, ele é a promessa que veio, aquele o verbo vivo que se fez carne para me salvar, para te salvar, a raiz de Jessé, e ele é a promessa do Pai. Estava profetizado no Antigo Testamento e agora no Novo se cumpriu através de Jesus, que ele foi levantado para governar os gentios, para governar a mim, para governar você, e nele os gentios esperarão. Você tem esperado no Senhor? Você tem esperado em Cristo? Você tem esperado em Deus? Espera no Senhor, porque assim como as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas através de Cristo, Ele voltará e virá resgatar a sua igreja. Esteja pronta, igreja, esteja pronto para servir o Senhor, para ser instrumento de Deus, e o Deus da esperança. Você se fortalece no Senhor pela palavra, você tem esperança pela palavra de Deus. Deus fala contigo. Nós servimos a ao Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz na fé que temos. Quer ser cheio de alegria? Quer ser cheio de paz? Então tenha fé no Senhor. Creia em Deus, creia em Jesus. Ele te enche de alegria, te enche de paz, para que sejam ricos de dinheiro, não, sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como eu posso ter esperança? Através do Espírito Santo, no poder que o Espírito Santo tem. Não é meu, não é seu, é do Espírito Santo. Pela misericórdia de Deus, desfrutamos o Espírito Santo em nós, através de nós. Seja um instrumento de Deus. Até semana que vem, a gente continua o estudo de Romanos 15. Que Deus te abençoe.